Olá, senhoras e senhores. Em continuidade com a iniciativa do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo, neste projeto conhecido como Orto Educa, hoje vamos abordar 3 assuntos de interesse que afetam a articulação do quadril. Meu nome é Rodrigo Guimarães, eu sou do Grupo de Cirurgia de Quadril da Santa Casa de São Paulo. Os assuntos são a osteoartrose, a osteonecrose e as osteotomias. Primeiro vamos definir a artrose do quadril. A artrose do quadril é uma doença relativamente frequente no dia a dia do ortopedista, principalmente do cirurgião de quadril, e é uma doença que leva a um quadro doloroso importante, que é o que faz o doente buscar o nosso consultório ou o nosso departamento, e é em função do desgaste da articulação na relação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. A etiopatogenia da artrose do quadril é normalmente um desequilíbrio entre a resistência da articulação e a pressão a qual esta articulação é submetida. Esse desequilíbrio leva então ao desgaste da junta, causando como principal queixa a dor e, eventualmente, associada uma limitação da função da articulação e, consequentemente, da vida diária do paciente. Entre os aspectos que confirmam o diagnóstico de artrose, no exame radiográfico, nós temos, então, o pinçamento articular, que é a diminuição do espaço articular, uma vez que há uma diminuição da cartilagem que recobre a cabeça e o acetábulo. Em função de uma alteração na característica da energia que incide nesta articulação, você pode ter zonas de esclerose subcondral. Então a gente percebe aqui uma área mais clara, que é uma área de esclerose subcondral em função da alteração da incidência das forças na articulação. A formação de cisto justa-articular, conhecido também como geodo, é muito frequente. Então aqui nós temos um cisto no acetábulo, aqui cistos na cabeça do fêmur, e a tentativa da articulação de chegar a um equilíbrio, formando então os osteofitos, que é o que o leigo chama de bico de papagaio, que no quadril a gente vê com alguma frequência, principalmente nas artroses de causa mecânica. Então aqui, numa forma mais esquemática, para que nós possamos entender aquilo que nós vimos na radiografia, nós teremos então a formação de cistos subcondrais, logo abaixo da região da cartilagem, a formação do osteófito, que é essa formação óssea, normalmente na borda do acetábulo e na junção entre a cabeça e o colo do fêmur, a osteocondensação, que pode estar inclusive ao redor do cisto subcondral, que corresponde à esclerose óssea, e o pinçamento articular, que acontece em função da diminuição da cartilagem que recobre tanto a cabeça quanto o acetábulo. Para que a gente possa entender um pouco mais essa doença, nós vamos tentar também classificá-la. E as classificações de vários tipos, a primeira classificação talvez seja a classificação que é utilizada na grande maioria das doenças, que tenta classificar a artrose do quadril entre primária ou idiopática e secundária. Vale levar em consideração que toda vez que você refere-se a uma doença como uma doença primária, na grande maioria das vezes é porque você não conseguiu definir efetivamente qual é a causa, mas provavelmente há uma causa. Então a procura pela causa que leva à doença, no caso a artrose do quadril, ela é muito importante porque muitas vezes ela vai balizar o tipo de tratamento que você vai lançar mão. Na grande maioria das vezes, quando a artrose já chega numa fase um pouco mais avançada,
e você não consegue então definir qual foi a causa específica daquela doença, ela é secundária a uma alteração mecânica da articulação na fase inicial do desenvolvimento da doença. Então aqui nós temos uma displasia acetabular. Nós percebemos que esse paciente em 86 tinha uma radiografia que mostrava alguma deficiência do acetábulo na cobertura da cabeça, configurando então uma displasia acetabular, que na sua evolução mostrou uma tendência à lateralização da cabeça e diminuição da cartilagem, que em 94 já mostrava o pinçamento articular com formação de osteofito, inclusive no fundo do acetábulo. Então, se você pega esse paciente na fase já evoluída da doença, muitas vezes você não consegue identificar a causa, mas essa doença tinha uma causa e era uma causa de alteração mecânica da característica desta articulação. Então, normalmente, quando a gente classifica como idiopática, é porque a gente não conseguiu definir qual é a causa específica, embora haja essa causa. Mais de 80% das vezes, as artroses primárias têm causa e que não são identificadas por quem vai fazer o tratamento. As artroses secundárias, então, elas vêm sempre acompanhadas de um diagnóstico efetivo, e isso facilita o balizamento do tratamento da artrose propriamente dita. Bombelli, em 1985, propõe uma classificação que leva em consideração a etiologia, a morfologia, quer dizer, a característica anatômica da articulação, como esta articulação reagiu às alterações que levaram à degeneração articular e a amplitude do movimento. Do nosso ponto de vista, a classificação de Bombelli é uma boa classificação, uma vez que utiliza parâmetros mecânicos, biológicos, e nos dá indicações do tipo de doença que levou ao desenvolvimento dessa degeneração. Então é uma classificação que, do nosso ponto de vista, ela deve ser entendida por quem vai tratar das doenças do quadril. Quanto à etiologia, Bombelli dividiu a artrose em mecânica, metabólica e combinada, quando você tem a junção da artrose mecânica e metabólica. Em relação à etiologia mecânica, normalmente ela acontece secundária a uma modificação da forma da articulação, que pode ser em função de uma doença da infância, quer dizer, uma sequela de uma doença da infância, ou então após um traumatismo articular que levou a uma deformação da relação entre a cabeça e o acetábulo, causando então um desgaste em função da mudança dessa característica congruente da articulação do quadril, e essa incongruência ou essa alteração no formato é que leva ao desgaste precoce da articulação. A artrose metabólica, via de regra, ela é secundária a uma doença que pode ser uma doença inflamatória, como por exemplo as doenças reumatológicas, ou uma doença infecciosa, como por exemplo a pioartrite do quadril. Então, a etiologia metabólica leva em consideração uma degeneração articular de causa basicamente inflamatória ou infecciosa. E a combinada é quando você tem, na grande maioria das vezes, uma alteração da forma da articulação, mas que se manteve estável durante um período, como por exemplo, um paciente que tinha algum grau de displasia no quadril, mas que este grau de displasia não foi suficiente para levar a uma descompensação. Que quando chega numa idade mais avançada, em que incide a osteoporose, em que então você tem uma diminuição da resistência à carga, associada à alteração mecânica, leva ao desgaste da articulação, e você tem aí então a associação entre alteração mecânica e biológica numa combinação desastrosa para esta articulação. Quanto à morfologia, nós vamos identificar a localização da artrose, quer dizer, aonde
nós percebemos num exame radiográfico que essa artrose ela está instalada. E ela pode ser superoexterna, concêntrica, interna e inferointerna. A artrose superoexterna é uma artrose em que a doença é normalmente causada por uma alteração do acetábulo, que tem algum grau de inclinação acentuado, com uma cabeça que pode ser uma cabeça, como nós percebemos aqui neste exemplo de radiografia, com característica elíptica, levando a cabeça a sair de dentro da articulação. E isso aí leva a um desgaste precoce, inclusive em alguns casos com subluxação da cabeça. Vale lembrar que essas artroses superexternas, via de regra, elas são secundárias a uma doença mecânica, porque ela mudou a forma da articulação que levou à localização superexterna da artrose. Já as artroses concêntricas, você tem aí um desgaste ao redor de toda a cabeça femoral e a cabeça permanece na região, ou seja, com o centro de rotação preservado em relação ao acetábulo. A cabeça nas artroses concêntricas, em sua grande maioria das vezes, é uma cabeça de característica esférica. E a gente percebe, na verdade, que o que houve aí foi um desgaste da cartilagem. Esse desgaste da cartilagem acontece principalmente em função de uma alteração biológica, que pode ser um processo infeccioso, um processo reumatológico, que reabsorveu ou que absorveu a cartilagem, levando então à degeneração articular. A artrose interna, nós percebemos então que a cabeça migra medialmente em relação à pelve. Então há uma migração da cabeça medial em relação à pelve, e aqui a gente vê que a doença incide dos dois lados, o que nos faz pensar numa alteração, neste caso, porque atinge os dois lados, uma alteração sistêmica. Quer dizer, uma alteração sistêmica que pode ser mecânica ou metabólica, que leva a uma medialização da cabeça e do acetábulo em relação à pelve. Na grande maioria das vezes, esses pacientes devem ser pesquisados por doenças também inflamatórias como reumatológicas, porque a gente percebe que é uma alteração que atinge os dois lados. Isso, via de regra, nos faz pensar numa doença mais sistêmica. Já a artrose inferointerna, ela pode ter causa metabólica ou causa mecânica. Então, uma das causas mecânicas da artrose, em que a cabeça migra medialmente em relação à pelve e inferiormente, inclusive levando a uma quebra da linha de Shenton para baixo, é a coxa-vara. A coxa-vara, uma alteração mecânica do quadril na fase adulta, que leva então a uma artrose caracterizada por em relação à sua morfologia, com uma localização infero-interna do desgaste articular. Claro que biologicamente esta articulação vai reagir a essas alterações. E ela pode reagir absorvendo o osso, quer dizer, absorvendo o osso, diminuindo o tamanho da cabeça. Ela pode reagir com um desgaste, porém com uma cabeça do tamanho semelhante ao tamanho normal e com pouca formação de osteófito, ou ela pode reagir formando o osso, aumentando o tamanho da cabeça, às vezes dando a impressão de um aumento do tamanho do acetábulo pela grande quantidade de osteófito. Então, as artroses podem ser atróficas, normotróficas, e como aqui uma artrose do tipo atrófica, a gente percebe que a cabeça praticamente subiu, que é uma reação biológica, normalmente há um problema inflamatório. Aí a gente vê que não há formação de osteofito e uma reabsorção da cabeça. As artroses normotróficas, normalmente a cabeça tem o tamanho original, embora haja uma absorção da cartilagem, mostrando aqui que essa articulação sofreu em função de uma alteração, normalmente também uma reação biológica não mecânica.
E as artroses hipertróficas, aí sim, em função de uma reação a uma alteração mecânica da articulação, com formação de grande quantidade de osteofito, tanto na cabeça e no acetábulo, dando a impressão de que essa cabeça aumentou de tamanho. Então a gente vê nesse desenho esquemático aqui, que esta seria a cabeça original, e isso aqui seriam os osteófitos ao redor da cabeça e do acetábulo, dando a impressão de ter uma articulação maior, na verdade, do que é o seu tamanho original. Essas reações são todas reações biológicas causadas pela doença original. E é claro que toda essa modificação na característica articular vai modificar também a quantidade e a amplitude de movimento desta articulação. Que ela pode ser, então, um quadril que é móvel, quer dizer, ele tem mobilidade próxima de um quadril normal, ele pode ter uma mobilidade diminuída, caracterizada, então, por hipomóvel, e aqui, em função da limitação completa da articulação, termos, então, um quadril classificado como rígido. Então, o quadril rígido é aquele quadril em que você tem uma flexão menor do que 30 graus, quer dizer, vai só até 30 graus, em que a abdução e a adução, quer dizer, você abre, afasta o membro inferior da linha média e aproxima a abdução e adução de 0 graus. Ele será considerado hipomóvel com uma flexão entre 30 e 60 graus, e um quadril móvel, uma flexão superior a 60 graus, com abdução e adução também superiores a 15 graus. Devemos levar em consideração que não há como imaginar um quadril acometido por uma degeneração articular que não tenha alguma diferença no seu grau de mobilidade. Então, entendida mais ou menos a parte inicial da osteoartrose, nós vamos passar para o próximo assunto, que é a osteonecrose. A osteonecrose é uma doença que leva à interrupção da circulação para a cabeça femoral, levando então uma degeneração da cabeça. Ela tem uma incidência em 0,13% da população, muito mais frequente em homens do que em mulheres, que são acometidos basicamente na quarta década, pode atingir os dois lados em torno de 50% a 80% dos casos. E a indicação de artroplastia na osteonecrose ela é variável entre 5% e 12%. A etiologia da osteonecrose ela pode ser traumática, quer dizer, ela pode ser secundária a um trauma que levou à diminuição da quantidade de sangue que chega à cabeça, mas ela pode ser também atraumática. E a causa da diminuição, da interrupção do fluxo sanguíneo para a cabeça, de forma atraumática, ainda não é absolutamente explicada. Há algumas teorias, mas nenhuma delas ainda esclareceu a principal causa da interrupção desse fluxo sanguíneo para a cabeça. Claro que há fatores de risco, como, por exemplo, o uso dos corticoides, o uso do álcool, o fumo, distúrbios de coagulação. Não há dúvida que todos esses fatores associados a uma predisposição genética, assim como doenças associadas como o HIV e, eventualmente, alterações mesmo que fisiológicas como a gravidez, podem levar à interrupção do fluxo sanguíneo para a cabeça femoral, levando então a uma necrose da estrutura óssea da cabeça. O diagnóstico da osteonecrose leva em consideração um quadro clínico, e aí você vai lançar mão de exames complementares, como por exemplo as radiografias, as tomografias, a cintilografia e a ressonância magnética do quadril. Em relação ao quadro clínico, na grande maioria das vezes, quando o paciente vem lhe procurar espontaneamente, ele vem lhe procurar porque ele está acometido por uma dor. Dor esta que incide com maior frequência na região inguinal, mas que eventualmente pode ser uma dor atípica e que aí vai acometer a região trocantérica, a região da nádega, podendo irradiar eventualmente até o joelho. Algumas vezes esse paciente mostra uma marcha de proteção, uma marcha antálgica na tentativa de diminuir
a dor causada pela doença. A limitação de mobilidade ela é mais frequente nos casos mais avançados de osteonecrose, e há alguns pacientes que chegam até nós que são assintomáticos, em que o diagnóstico da osteonecrose foi feito muitas vezes na investigação de algum outro tipo de doença na pelve. O indivíduo vai fazer uma ressonância magnética para investigar uma doença que não especificamente do quadril, e o exame mostra que há a osteonecrose da cabeça do fêmur, e aí é um diagnóstico num paciente que, do ponto de vista da articulação do quadril, ele era assintomático. Em relação às radiografias elas podem mostrar, elas podem ser desde um quadril normal, quer dizer, um indivíduo que veio te procurar e ainda apresenta um quadril absolutamente normal, mas ele pode mostrar uma esclerose óssea, sinal da crescente, colapso da cabeça femoral e alterações numa fase mais avançada, alterações degenerativas da articulação. Devemos lembrar que a osteonecrose é uma doença que no seu curso natural ela é evolutiva. Essa evolução ela pode ser uma evolução lenta, e o paciente, em função de adaptação da sua vida à característica da doença naquela fase, eventualmente ele consegue passar aí, por todas as situações, numa tentativa de evitar um tratamento definitivo, e aí você consegue observar então a evolução também radiográfica do quadril normal até a alteração degenerativa do quadril, que é a fase final da osteonecrose. Existem outros exames possíveis, mas não há dúvida que o melhor exame para diagnóstico da osteonecrose, principalmente na fase inicial, é a ressonância magnética. A ressonância magnética ela apresenta 99% de sensibilidade e 98% de especificidade. Se você associar a ressonância magnética ao quadro clínico e a história clínica do paciente, na grande maioria das vezes você fará o diagnóstico correto, e aí é muito difícil que haja um erro no diagnóstico, que lhe permite então pensar num tratamento de forma mais efetiva para esta doença. A classificação, entre as classificações consagradas, nós preferimos a classificação de Arley-Ficcat, que é de 1985, que leva em consideração então tanto sintomas como características radiográficas, como a alteração na cintilografia, que vai do grau 0 ao grau 4, sendo o grau 0 o paciente sem sintoma, com radiografia normal e com uma alteração na cintilografia. Então, esse normalmente é um doente que vem investigar uma doença que não, a osteonecrose, e chega nesse diagnóstico quando faz uma cintilografia investigativa de alguma outra doença. Ele pode ser encaminhado para o ortopedista, então, para fazer o seu acompanhamento. Até o grau 4, que mostra como sintomas uma dor que pode ser moderada a severa, alterações já degenerativas na radiografia e um aumento da captação do radiofármaco na cintilografia, uma vez que você já tem aí instalado um processo degenerativo, diferente das fases iniciais, em que você tem uma cintilografia com diminuição da captação, porque o sangue não irriga a área da osteonecrose. Nesta situação, já no grau 4 do Arley-Ficcat, você tem um aumento da captação do radiofármaco em função do processo inflamatório causado pela degeneração desta articulação. Não há dúvida que o tratamento da osteonecrose ele é muito controverso, principalmente na sua fase inicial. Deve ser levado em consideração, então, para indicar o tratamento, a sintomatologia, e aí quadril sintomático versus quadril assintomático. É um grande dilema para o ortopedista em relação
qual o melhor tratamento diante destas duas situações. E os quadris que não têm colapso, você fez o diagnóstico, mas radiograficamente o formato da cabeça está mantido, e aquele quadril em que a cabeça, em função da diminuição da resistência, sob uma carga eventualmente até normal, ele colapsou, levando a uma degeneração articular. Então o tratamento tem que levar em consideração todos esses fatores, além do fato da queixa principal do doente, porque eventualmente ele tem um quadril que é sintomático e colapsado, com cabeça colapsada, mas ele está absolutamente adaptado a este quadro e ele não deseja nenhum tratamento mais invasivo. Ele precisa ser, então, orientado em relação à evolução natural da doença, mas não necessariamente ele precisa passar por um tratamento, e principalmente um tratamento cirúrgico. Isso é uma decisão que deve ser sempre numa conversa franca entre o paciente e o médico que vai tratar. Em relação aos tipos de tratamento, nós temos o tratamento, que é um tratamento não operatório, as cirurgias preservadoras, que é uma cirurgia que você vai modificar a articulação, mas não vai substituí-la, e as artroplastias de quadril, em que você faz então a substituição da articulação por uma prótese. Em relação ao prognóstico, porque o prognóstico pode ser um fator que deve ser levado em consideração pelo paciente na decisão do seu tratamento, nós temos entre sinais prognósticos os sinais radiográficos, como por exemplo a integridade da cabeça femoral. É um sinal de que esse doente, embora tenha dor, eventualmente ele pode se permitir uma observação da evolução do quadro. Devemos levar em consideração que aqueles doentes que já têm um colapso da cabeça, eles normalmente são mais sintomáticos, e o tratamento, via de regra, é a substituição da articulação, quando essa sintomatologia ela é bastante importante e limitante, né? Também devemos levar em consideração o tamanho da lesão. Isso aí você pode avaliar com a ressonância magnética. O tamanho da lesão, ela tem um grau de confiabilidade bastante boa, e aí você mede o tamanho da lesão em graus ou porcentagem da quantidade de cabeça que foi acometida. Em relação ao colapso ou à depressão da cabeça, não há dúvida que depressão em que é maior do que 2 milímetros, elas têm um prognóstico pior do que aquelas depressões que são mínimas. E nos casos do envolvimento acetabular, normalmente isso acontece nas doenças mais avançadas, esse paciente tem um prognóstico mais reservado, uma vez que aí a gente praticamente já configura a existência daquele assunto que nós abordamos primeiramente, que seria já um quadril artrósico. Em relação ao tratamento não operatório, entre as opções de tratamento estão a proteção da carga, e essa proteção da carga você faz diminuindo a incidência de carga na articulação com o uso de muletas. Isso normalmente leva a uma melhora dos sintomas, principalmente quando associados a analgésicos e a uma reabilitação do quadril. Essa reabilitação do quadril leva em consideração você ter uma articulação mais estável, então você deve trabalhar com esse quadril aumentando a estabilidade, principalmente melhorando a função e o equilíbrio entre os grupos musculares que estão ao redor da articulação. Ele é muito mais adequado para as lesões que são pequenas e que a sintomatologia também é frustra ou, eventualmente, em quadris assintomáticos. Quadris assintomáticos você não precisa usar analgésico, e aí realmente vai muito da experiência de quem está acostumado a tratar esse tipo de lesão, se vale ou não vale a pena tirar a carga do indivíduo que não tem sintoma no quadril, embora tenha um diagnóstico, por exemplo, por imagem. Levar em consideração que você deve chamar a atenção ao doente que alguns quadris mostram a regressão da doença, como a cura espontânea, embora isso não seja absolutamente frequente, mas o paciente tem que estar esclarecido que isso eventualmente pode acontecer. E que o tratamento não operatório para pequenas lesões
mediais e pequenas, deve ser sempre aventado com o paciente. Nas lesões maiores, o tratamento cirúrgico, via de regra, ele é a indicação mais precisa. Em relação ao tratamento cirúrgico, nós temos aí uma gama razoável de opções, entre eles a descompressão, em que você faz uma furagem na região onde há a necrose, normalmente por via lateral, trocantérica, você chega na região onde há a osteonecrose e faz a descompressão. Associada à descompressão, você pode lançar a mão de enxerto, que é enxerto livre. Também pode lançar a mão de enxerto vascularizado numa tentativa de levar a circulação ou estimular a circulação na região onde ocorreu a necrose. As osteotomias, está em estudo hoje ainda o uso de células-tronco, que vão preencher essa região da osteonecrose, preenchimento dessa região com cimento ósseo, uso de metral trabeculado próximo da região da osteonecrose, numa tentativa de estimular a formação de estrutura óssea, aumentando assim a sua resistência à carga, diminuindo a possibilidade então do colapso segmentar da cabeça. As osteotomias são utilizadas, via de regra, para retirar a zona necrótica da área de carga, e aí, dependendo da localização da osteotomia, você vai optar por uma osteotomia angular, em que você vai valgizar ou varizar a articulação, retirando a área de osteonecrose da área de carga. Essa indicação é uma indicação menos habitual, mais restrita, e os seus resultados são bastante variáveis. E normalmente você lança a mão disso para pacientes que são mais jovens, com lesões pequenas antes do colapso. As osteotomias rotacionais, em que você roda a cabeça do fêmur, colocando normalmente a parte inferior da cabeça para a região superior, que é o que vai entrar em contato com o acetábulo na área de carga, elas são, nos parece bastante claro isso, elas são tecnicamente muito difíceis. E elas levam a uma taxa muito grande de necrose, principalmente pelo mecanismo de rotação da cabeça. Associada a essa técnica, um índice razoável de infecção e, eventualmente, e aí numa situação que causa uma complicação bastante grave, a pseudartrose, porque aí você tem a osteonecrose associada à pseudartrose, numa situação de tratamento bastante difícil. Então, artrose e necrose do quadril. Como tratar? Osteotomia, artrodese, artroplastia? O nosso assunto hoje são basicamente as osteotomias. Qual seria a função, então, da osteotomia no tratamento dessas doenças? A principal função é a melhora da dor. Quando possível, preservar o movimento, pelo menos aquele movimento que o doente traz consigo, não piorar a quantidade de movimento que ele já tem. A osteotomia ela pode abordar tanto a região femoral quanto a parte pélvica. E nas osteotomias femorais nós temos as osteotomias que são chamadas varizantes ou osteotomia reconstrutiva, que como critério radiográfico para a sua indicação leva em consideração a presença de uma cabeça que seja esférica. Então você tem que ter algum grau de dor no quadril sem uma artrose evidente. Principalmente, o principal fator aí é a mobilidade normal do quadril. Na osteotomia varizante, a mobilidade normal ela deve ser observada uma vez que você vai fazer com que a cabeça do fêmur esteja mais presente dentro do acetábulo. Então aqui nós temos uma situação, uma paciente de 17 anos, do sexo feminino, que tinha um colo valgo bilateralmente, fazendo com que boa parte da cabeça estivesse extrusa em relação ao acetábulo. Então, do ponto de vista mecânico,
a osteotomia valizante estaria bem indicada, uma vez que nós temos aqui, ó, no exame radiográfico de abdução, um melhor relacionamento da cabeça com o acetábulo. Vale chamar a atenção que essa cabeça é uma cabeça esférica. Conforme nós já salientamos anteriormente, a cabeça esférica ela é mandatória na indicação da osteotomia valizante do quadril, e a radiografia em abdução é a radiografia que nos mostra como vai ficar o resultado da cirurgia no pós-operatório. Então ela foi submetida aí a uma osteotomia valizante bilateral. Nós percebemos então uma melhor relação entre a cabeça e o acetábulo, fazendo com que a cabeça esteja mais presente dentro deste acetábulo. Aí já com a retirada das placas, 14 anos, mais de 14 anos de pós-operatório, a gente percebe que a articulação mantém ainda a sua forma, à semelhança da forma do pós-operatório imediato, mostrando que essa articulação ficou protegida do desenvolvimento da artrose do quadril. Então é um resultado satisfatório. A queixa principal no paciente submetido à osteotomia valizante, embora ele esteja sem dor e com a articulação preservada, é o Trendelenburg positivo. Uma vez que nós aproximamos o ápice do trocânter em relação à origem do músculo glúteo médio, via de regra, você vai ter aí uma diminuição do braço de alavanca do glúteo médio, fazendo com que ele fique, então, relativamente insuficiente, e essa insuficiência leva, então, ao quadro clínico de Trendelenburg. Por conta desta queixa habitual que acompanha a osteotomia valizante, esta é uma cirurgia hoje, não vou dizer que ela está em desuso, mas que é muito difícil você lançar mão desse tipo de cirurgia para tratar uma doença do quadril, porque você trata a doença, mas o doente fica insatisfeito em função de uma marcha, que é uma marcha característica com o Trendelenburg positivo. As osteotomias femorais valgizantes são chamadas osteotomias de salvação, porque elas, na verdade, têm um prazo em que a articulação melhora, mas, via de regra, ela evolui para um desgaste dessa articulação. Devemos levar em consideração a osteotomia valgizante nos critérios radiográficos, quando você tem uma artrose que forma osso, ou seja, hiper ou normotrófica, que atinge a região superexterna do quadril, e também, neste caso, devemos fazer radiografias dinâmicas para investigar um pouco melhor a articulação. Entre os critérios clínicos, o paciente tem que ser um paciente que tenha dor na articulação, mas ele tem que ter um arco de movimento de flexão maior do que 60 graus. Então é um quadril que tem mobilidade. E a adução do quadril tem que ser do tamanho da cunha que você espera tirar na hora de fazer a osteotomia. Lembrando que quando você faz uma osteotomia valgizante, você melhora a relação do centro de rotação da cabeça em relação aos momentos de força, tanto medial quanto lateral do quadril. Isso faz com que o equilíbrio ao redor, o reequilíbrio ao redor da articulação, leve a esta articulação a funcionar de forma de forma melhor, diminuindo então a evolução da artrose da articulação. Então aqui nós conseguimos perceber num paciente de 41 anos uma lateralização do centro de rotação, que quando você faz as radiografias em adução máxima, você percebe que esse centro de rotação, em abdução máxima você percebe a abertura medial, em adução máxima você percebe que o centro de rotação ele se desvia para a medial, aumentando o braço de alavanca lateral, diminuindo o braço de alavanca medial, fazendo com que a incidência de forças em cima desta articulação seja favorável à articulação. E assim você diminui a evolução da artrose. Você não impede a artrose de evoluir, mas você diminui a evolução da artrose, a velocidade de evolução da artrose, ganhando aí algum tempo até
e que você venha fazer algum outro tipo de tratamento cirúrgico. Então aqui nós temos um caso ilustrativo, paciente então de 41 anos, com uma artrose superexterna, hipertrófica, olha o tamanho da cabeça como aumentou, uma cabeça de característica elíptica, um acetábulo inclinado, foi feita uma osteotomia valgizante, nós usamos aqui nesse caso uma placa de 130 graus, mas você pode usar uma placa de 120 graus com cotovelo, também pode ser utilizada. Lembrando que toda vez que você usa uma placa com cotovelo, é importante a lateralização da diáfise do fêmur, para que não haja uma alteração na incidência de força sobre o joelho, levando a uma doença mecânica no joelho. E que chegou aos 17 anos de pós-operatório. Não há dúvida que aqui você tem uma degeneração da articulação. Quer dizer, essa articulação ela não deixa de degenerar, mas em função da melhor biomecânica do quadril e em função da proteção da articulação, você ganha tempo até pensar em fazer algum outro tipo de tratamento, caso esse outro tipo de tratamento seja necessário. Aqui nas radiografias em perfil, então aqui é o pré-operatório, a gente percebe aqui muita esclerose subcondral, formação de cisto, osteofito, percebe cisto no acetábulo e na cabeça, 10 anos de pós-operatório, mais de 17 anos de pós-operatório, é claro que ela não é uma articulação normal, mas é uma articulação que permitiu uma vida boa ao doente, dentro do ponto de vista dele, claro, e que, embora funcionalmente não seja um quadril igual ao quadril normal, se o paciente estiver assintomático, do nosso ponto de vista, é satisfatório o tratamento. As osteotomias pélvicas também podem ser divididas em osteotomias de reconstrução e osteotomias de salvação. Devemos levar em consideração na osteotomia reconstrutiva critérios radiográficos, como por exemplo a displasia do acetábulo. Esse acetábulo não pode ter sinal de artrose e, como nas outras osteotomias, a radiografia dinâmica é importante na decisão de se fazer uma osteotomia. Entre os critérios clínicos, na cirurgia reconstrutiva, a dor ela é importante num quadril que tem uma mobilidade normal ou muito próxima do normal. Então esse é um quadril que apresentava uma displasia, nós já mostramos isso anteriormente, essa displasia leva a uma degeneração gradual da articulação, nós percebemos aqui que em menos de 10 anos ela evoluiu para um pinçamento completo na porção superexterna do quadril, e que se fosse tratado na sua fase inicial, provavelmente levaria aí a um resultado mais satisfatório. Levando em consideração que alguns ângulos são importantes na definição do tipo de tratamento, lembrando que o ângulo CE entre 24 a 46 é um ângulo razoável, menor do que 20 graus já configura aí uma displasia importante, que nos faz pensar em fazer um tratamento, quando é no acetábulo, de reorientação desse acetábulo. Assim como o acetábulo deve ter um padrão horizontal quando ele é inclinado, ele costuma levar então a cabeça a uma lateralização gradual e desenvolvimento de um desgaste da articulação. O ângulo acetabular varia de 25 a 41 e a maior que 43 graus já configura aí um quadril com displasia, um quadril que funciona mecanicamente de forma desfavorável e nos faz pensar então numa possibilidade de tentar reorientar este acetábulo na tentativa de aumentar a cobertura desta cabeça. Não há dúvida que acetábulos mais rasos, por exemplo, aqui menor do que 14 milímetros, acetábulos mais rasos expõem mais a cabeça, principalmente na área de carga, levando a uma degeneração dessa cabeça, e essa degeneração pode ser precoce. Também nos faz pensar, se nós associarmos todos esses fatores radiográficos, em tentar uma cirurgia, que seria uma cirurgia de reorientação do acetábulo em relação à cabeça, aumentando então a sobrevida desta articulação. Nas cirurgias reconstrutivas, Salter já descreveu isoladamente a osteotomia isolada em 1961, Steele a tríplice osteotomia em 73,
Sutherland, em 77, uma dupla osteotomia, e o que nós utilizamos hoje é a osteotomia ao redor do acetábulo, ou seja, a osteotomia periacetabular preconizada por Ganz em 1988. Então aqui nós temos um paciente masculino de 22 anos de idade, que apresentava aqui um déficit de cobertura da cabeça, uma cabeça arredondada, um sinal, uma displasia acetabular, um paciente jovem e que já apresentava quadro clínico doloroso. Então, neste paciente, foi proposta uma cirurgia tentando aumentar a cobertura da cabeça, e a gente percebe que agora o acetábulo ele avança em relação ao posicionamento da cabeça nas várias incidências radiográficas. Essa é uma osteotomia que ela acontece ao redor do acetábulo, mas ela não atinge a integridade da pelve, quer dizer, você corta ao redor do acetábulo, mas a estrutura da pelve continua íntegra, roda este acetábulo para cima da cabeça e faz essa fixação com parafusos, garantindo então uma estabilidade bastante boa e um pós-operatório que permite até a mobilização precoce da articulação. Se a gente comparar este exame agora com o exame anterior, nós vamos perceber como melhorou a cobertura da cabeça nas várias incidências radiográficas, nos dando a sensação inicial de que nós melhoramos a relação entre a cabeça e o acetábulo, fazendo com que essa articulação seja uma articulação mais próxima de uma articulação normal. Então aqui já com 5 anos de pós-operatório, a gente percebe que houve a consolidação da osteotomia, manutenção do espaço articular nas várias incidências radiográficas e o paciente assintomático, quer dizer, ele melhorou o quadro doloroso e tem uma articulação hoje mais próximo, mais semelhante a uma articulação normal. A osteotomia pélvica de salvação, as osteotomias de Chiari e de Shelf, são osteotomias que acometem a articulação, que a gente faz na articulação, aqui no caso um Chiari, em que foi feita a medialização da parte inferior do acetábulo, após ter sido feita uma osteotomia, fixação com fios. Esse tipo de osteotomia, uma osteotomia de salvação, quer dizer, a gente não espera que esse paciente vá ficar assintomático o resto da vida, mas a gente espera ganhar algum tempo num paciente mais jovem, antes de você pensar num tratamento mais agressivo, como por exemplo seria uma artroplastia. No caso dessa osteotomia de Chiari, a gente tem aqui 11 anos de pós-operatório, a gente percebe que melhorou a relação da cabeça com o acetábulo, e o lado direito, que não foi submetido a nenhuma cirurgia, apresentou uma degeneração mais precoce do que o lado esquerdo, em que foi feito o Chiari. Na evolução do lado direito, esse paciente foi submetido a uma artroplastia, e aqui com 2 meses da artroplastia do lado direito, 11 anos do Chiari do lado esquerdo. É bastante interessante o acompanhamento deste paciente. Com 11 anos, então, do lado direito da artroplastia, já percebemos um desgaste do acetábulo e a soltura acetabular com lesão óssea por reabsorção, pensando então agora num tratamento de troca de prótese, enquanto que o lado esquerdo, com 22 anos de pós-operatório de Chiari, embora com artrose, o paciente conseguiu evoluir 22 anos com este quadril. Foi submetido então a uma artroplastia do lado esquerdo, mas aí já numa fase mais avançada, em que a demanda era uma demanda menor, e com uma prótese, aqui também com 11 anos, já com algum sinal de desgaste, mas um paciente com uma idade mais avançada, quer dizer, ele foi absolutamente beneficiado com o tratamento cirúrgico. Devemos levar em consideração também que quando você faz a osteotomia, como a osteotomia de Chiari, quando você pensa na relação da prótese acetabular com o acetábulo ósseo, aqui você tem uma condição mais favorável, porque você tem mais cobertura do que se você fosse fazer hoje uma artroplastia num paciente com um quadril absolutamente displásico e que você deixasse evoluir. Então aqui
a evolução da artroplastia do lado esquerdo. Não há dúvida que a prótese leva a um desgaste, e o paciente, quanto mais jovem, maior é a possibilidade de desgaste. Nós já discutimos bastante aí a artrose, a osteonecrose, falamos alguma coisa a respeito das osteotomias possíveis no tratamento desses tipos de doença. Então vamos tentar ilustrar isso aí com alguns casos clínicos. O nosso primeiro caso clínico é uma paciente feminina de 39 anos de idade que apresentava essa característica e dor nas articulações bilateralmente. Então vamos olhar essa radiografia e vamos pensar aqui se a gente consegue classificar essa doença. Então nós definimos como artrose do quadril bilateral, em que há uma alteração na forma da articulação, caracterizada por uma esclerose mais na porção lateral do acetábulo, caracterizando então uma artrose superoexterna. Não há dúvida que a alteração da forma da cabeça, quer dizer, uma cabeça elíptica bilateralmente com acetábulo displásico, de causa mecânica. Em relação à alteração biológica, grande quantidade de osteófito na parte medial do acetábulo, também dos dois lados, e muito osteófito ao redor da cabeça. Uma artrose hipertrófica. E a mobilidade vai depender, né, do exame clínico, enfim, mas há de se imaginar que esse paciente tem algum grau de limitação de mobilidade, quer dizer, deve ter pelo menos um quadril hipomóvel. Então, qual é o diagnóstico aí? É uma artrose superexterna, mecânica, hipomóvel, hipertrófica. Como atinge os dois lados, devemos pensar em doenças que levam a uma degeneração da articulação, das articulações em geral. Então aqui, entre as hipóteses diagnósticas, estavam as displasias do quadril, principalmente as displasias epifisárias múltiplas ou displasias espondilo-epifisárias. Veja que uma vez que você consegue classificar a doença, a artrose, isso te abre um leque de doenças possíveis que causam a degeneração articular. Então é importante tentar classificar a sua artrose. Então o diagnóstico aí é uma doença, provavelmente uma doença que levava a acometimento dos quadris, e aí nos faz procurar a coluna, a gente percebe que tem alguma alteração na coluna, provavelmente uma displasia espôndilo-epifisária. Vale a pena lançar a mão de algum exame complementar pensando no tratamento? Não há dúvida que vale a pena. Se você pensar numa osteotomia, e aí no caso, como você tem uma cabeça que já tem uma modificação da sua forma, a osteotomia pensada aí seria uma osteotomia valgizante. Então, o exame mais importante é a radiografia em adução do quadril, e a gente percebe que nesta radiografia houve um aumento do espaço articular lateral, afastando a área de sobrecarga da cabeça da área de sobrecarga do acetábulo. Nos faz pensar que a osteotomia seja aí, a osteotomia valgizante seja talvez bem indicada de acordo com a demanda do paciente. Lembrar que a gente sempre faz uma programação pré-operatória para saber posição da osteotomia, colocação da placa, tamanho da placa, quantidade de parafusos, para que durante a cirurgia você ganhe tempo, você não precisa inventar aonde você vai fazer a osteotomia, isso já está tudo pré-definido, você ganha tempo, diminui sangramento, diminui a exposição à anestesia, diminui a possibilidade de processo infeccioso. Então, o planejamento operatório numa osteotomia, ele é, do nosso ponto de vista, mandatório. Quem não faz planejamento tem resultado, via de regra, insatisfatório. Então, aqui foi feita a osteotomia exatamente conforme o planejamento pré-operatório. Usamos aqui, mais uma vez, uma placa de 130 graus. Você pode usar uma placa de 120 graus com o cotovelo, conforme eu já falei anteriormente. Então aqui, ó, o pós-operatório, percebe uma melhora da relação entre a cabeça e a área de esclerose acetabular lateral. 8 anos de pós-operatório, ainda, ela nunca será uma articulação normal, mas a gente percebe que há aqui alguma quantidade de cartilagem em um paciente com 8 anos que tem uma sobrevida boa da articulação.
agora submetida a uma osteotomia do lado direito, mostrando que o paciente estava absolutamente satisfeito com o seu tratamento inicial. Vamos para uma outra situação, paciente de 44 anos, sexo masculino, que apresentava aqui uma doença no quadril do lado esquerdo. A gente já consegue perceber desse lado esquerdo um aumento do tamanho da cabeça, formação de osteófito, lateralização da cabeça em relação ao centro de rotação, pinçamento articular. E vamos tentar classificar então essa doença. Ela é uma artrose do tipo superexterna, a gente percebe que a área de esclerose é mais lateral, hipertrófica, formação de osteófito tanto no acetábulo quanto no fêmur. A gente percebe que isso aqui deve ter algum grau de limitação de movimento, quer dizer, algum grau de mobilidade o paciente deve perder. E o diagnóstico aí é uma artrose, então, de característica mecânica. Pensando em fazer um procedimento cirúrgico como a osteotomia, o exame complementar indicado é a adução do quadril e a gente percebe que houve um aumento do espaço articular lateral. Tratamento, então, pode ser uma osteotomia. Qual osteotomia? Nesses casos, sempre a osteotomia valgizante, uma vez que a cabeça já modificou a sua forma. Então foi feita uma osteotomia valgizante e a gente percebe aqui com 5 anos de pós-operatório ainda uma boa relação, uma melhor relação, na verdade, do que antes da cirurgia entre a cabeça e o acetábulo, uma manutenção razoável da cartilagem articular, isso é perceptível tanto no frente quanto no perfil. Aqui com 12 anos de pós-operatório, uma evolução, uma boa evolução dentro do preconizado, sabendo que a osteotomia de salvação ela não é uma osteotomia definitiva. Ela pretende aí prorrogar ou evitar durante um período uma cirurgia mais agressiva, como por exemplo a artroplastia. E aqui na comparação no perfil a evolução desse paciente, uma evolução bastante satisfatória, com mais de 12 anos de melhora do quadro clínico. Entre as principais perguntas que a gente deve e que a gente responde com frequência quando se depara com pacientes que têm essas características de alteração da articulação, ou quando a gente propõe esse tipo de cirurgia, entre as principais perguntas é qual a principal queixa do paciente na artrose. Não há dúvida que a queixa que traz o doente até o médico na artrose da articulação do quadril é a dor. Porque mesmo que esta artrose cause alguma limitação funcional, o paciente, em geral, ele é reticente a procurar um tratamento simplesmente por uma limitação funcional. Mas quando o quadril dói, ele vem procurar. Então a principal queixa no paciente com artrose do quadril é a dor. É essa dor que faz com que ele vá até o médico e é essa dor que o convence, quando há indicação, de que o tratamento cirúrgico ele é o mais eficiente. E qual o critério clínico? Qual o critério, se é clínico ou radiográfico, que a gente usa para indicar um tratamento cirúrgico? É claro que você não vai indicar o tratamento cirúrgico diante de uma radiografia normal. Diante de uma radiografia de um paciente que apresenta uma osteoartrose ou uma osteonecrose, já com colapso da cabeça, que o principal critério para a indicação do tratamento cirúrgico é o critério clínico, é a queixa. E qual é a sua queixa? Doutor, minha queixa é dor limitante. Então esse é o principal critério clínico na indicação do tratamento cirúrgico nos pacientes, tanto com osteoartrose quanto com osteonecrose. Em relação às complicações das osteotomias, não há dúvida que a osteotomia varizante, e essa é uma pergunta bastante frequente, ela, dentro das osteotomias, é a que tem a complicação mais evidente, que é o Trendelenburg. Quer dizer, o Trendelenburg ele acompanha mais de 80% dos doentes que são submetidos à osteotomia varizante. Você pode lançar mão de algumas técnicas para diminuir o Trendelenburg quando você faz a osteotomia varizante,
como por exemplo, uma osteotomia varizante associada ao rebaixamento do trocânter maior, ao rebaixamento e lateralização do trocânter maior. Isso diminui o Trendelenburg e eventualmente até impede que ele aconteça. Mas ele é um procedimento a mais e aí você tem que ter domínio da técnica para submeter o paciente a esse tipo de procedimento. E no caso de osteonecrose, isso é uma pergunta muito corriqueira, quer dizer, muito frequente no dia a dia. Como eu trato a osteonecrose assintomática? Essa é uma pergunta corriqueira e de difícil resposta, uma vez que ninguém sabe exatamente qual será a evolução da osteonecrose no paciente que é assintomático, que foi um achado de exame. A forma de tratar, do nosso ponto de vista, mais correta é que esse paciente faça um acompanhamento regular com o ortopedista. Quer dizer, ele deve voltar com você a cada 6 meses, você tem que criar aí o seu cronograma, 6 meses ou 1 ano, para uma reavaliação clínica e por exames de imagem. Então, a osteonecrose assintomática, você não vai pedir para um paciente que não tem nenhum sintoma e que tem um quadril aí preservado e que você só achou a osteonecrose por exames de imagem, que ele tem uma grande limitação dos hábitos do dia a dia. Ele não vai aderir a esse tipo de tratamento. Mas ele deve ser orientado que ao menor sintoma, ou que mesmo que não tenha sintoma, que regularmente ele volte ao seu consultório ou à sua instituição, seu hospital, para fazer um acompanhamento clínico e associado a exames de imagem que vão mostrar como esta articulação vem evoluindo com o passar do tempo. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores. Meu nome é Rodrigo Guimarães, eu sou do Grupo de Cirurgia de Quadril da Santa Casa de São Paulo. Aqui eu deixo para vocês o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição. Muito obrigado.